pessoal, a gente já viu no outro vídeo, né, quais são os elementos da alavanca, os elementos primários, os elementos secundários. E aí eu falei para vocês que isso serve para a gente identificar uma coisa chamada torque. E o que é torque? Torque é uma coisa que também não é exclusivo da biomecânica, do corpo humano. Torque nada mais é do que uma força que é capaz de gerar um movimento rotacional. Então, toda vez que a gente vê um movimento rotacional, a gente tem ação de torque, né? E torque, né, como eu acabei de falar, ele não é exclusivo da biomecânica. Ele é uma valência da mecânica. E o torque, ele vai dizer para a gente que torque é força vezes distância. Então, torque é igual força vezes distância. Se eu estou falando da força muscular, eu vou dizer que torque é igual força muscular vezes a distância. Qual era a distância? O braço da força muscular. Se eu estou falando da resistência, eu vou dizer que torque da força externa, ou da força resistente, ou da resistência, é igual a força resistente, né, ou a resistência, multiplicado pelo braço da força externa. Vamos voltar aqui para aquele exemplo? Então eu tenho aqui, se eu quero saber qual é o meu torque muscular, eu vou pegar a distância, ou melhor, o meu torque da minha força muscular, desculpa, eu vou pegar a força muscular, que a maioria das vezes a gente não sabe, né, e vou multiplicar pela distância, ou seja, pelo braço da força interna, que é aqui a distância, né, do ponto de aplicação da força, que é a inserção músculo-tendínea, até o eixo rotacional lá no meu ombro. O meu torque da força externa vai ser externa vezes a distância do ponto do eixo rotacional, que é o meu braço da força externa. Então, esses dois torques, eles vão estar sempre em competição, né? O torque da força interna tentando vencer o torque da força externa. Se eu tenho um movimento concêntrico, é porque o torque da força interna foi maior que o torque da força externa. Se eu tenho uma ação excêntrica, nesse caso, eu tenho o torque da força externa maior do que o torque da força externa. Simples assim. E na prática, como é que eu posso botar isso mais na prática? Eu posso botar isso mais na prática quando eu vejo que, para eu aumentar a intensidade da minha sobrecarga, sem aumentar a sobrecarga, é eu manipular o braço de força. Lembra? Qualquer coisa que eu vou multiplicar por 1 é uma coisa, por 2 é outra. Quanto mais distante, maior é o torque da força externa. Então, eu manipular o braço da força externa é uma excelente manipulação biomecânica para a gente mexer na intensidade do exercício.